Louvado seja Deus, que alegria estar aqui para compartilhar com você uma palavra. Se você não me conhece, eu sou o pastor Michel Mendonça e eu tenho certeza que você vai ser muito iluminado, muito edificado neste momento, no nome de Jesus. Então não sai daí, permaneça até o final do vídeo que você vai aprender coisas maravilhosas. Pode ter certeza disso, certo? Então, vamos ao vídeo, ao assunto de hoje. Elias, ou melhor, João Batista, ele era Elias? Muitos entendem que João Batista era Elias. Mas vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Vamos ver o que Jesus disse, o que o próprio João Batista falou a respeito dele mesmo. E vamos conferir no Antigo Testamento o que aconteceu com Elias. Então, esse vídeo está imperdível, hein? Vamos lá? Então, muitos afirmam que João Batista, sim, era Elias. Muitos afirmam, o próprio Senhor Jesus disse que João Batista era Elias. Vamos conferir na Bíblia então. Eu anotei aqui no meu tablet, vai ficar mais fácil para compartilhar com você. Em Mateus 17, quando Jesus desce do monte ali da transfiguração, aqui no verso 10, diz-nos assim: Perguntaram-lhe os discípulos: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu ele: na verdade, Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Então, Jesus disse: olha, na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. E aí Jesus disse que Elias já veio e não o reconheceram, e fizeram-lhe tudo o que quiseram. E lá no verso 13 diz: então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João o Batista. Então, muitos ao lerem esses versículos vão dizer: pronto, está aí a resposta. Jesus afirmou categoricamente que João Batista era Elias. Vamos seguir em frente, que você vai entender. Eu vou ler agora, quando ali em Lucas capítulo 1, o anjo Gabriel fala com Zacarias a respeito que a oração dele foi ouvida e seria atendida, que Isabel, a sua esposa, geraria um filho. Tanto ele quanto Isabel eram já avançados em idade e, para piorar a situação, ela ainda era estéril. Então, na sua juventude, ela não conseguiu engravidar. Agora, já com uma idade avançada, será que ela iria engravidar? Mas o anjo afirmou que ela iria engravidar e daria um filho a Zacarias. Então, o anjo começa a falar a respeito da vida e do ministério da criança, e no caso depois se tornaria um homem. O anjo começa a falar a respeito da vida e do ministério de João Batista, e eu peguei aqui a partir do verso 15 de Lucas capítulo 1. Pode acompanhar comigo se você tem a sua Bíblia aí. Lucas 1,15 diz-nos assim: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Aleluia! Então, muitos ao lerem isso, ao ouvirem isso, vão dizer, viu? Mais uma comprovação que João Batista era Elias, como diz aqui o texto. O verso 17, irá diante dele no espírito e poder de Elias. Então, mais uma vez, as pessoas podem, ao verem isso, dizerem, mais uma confirmação, que João Batista era Elias. Quando fala aqui no espírito e no poder de Elias, nós temos que entender o seguinte: Elias e João Batista, eles tinham um chamado, um ministério muito parecido, muito semelhante. Elias, ele foi usado por Deus, entre outras coisas, para chamar o povo de Israel ao arrependimento. João Batista, semelhantemente, também teve o seu chamado assim, chamar o povo de Israel ao arrependimento. Ele veio, João Batista veio como precursor do Messias. Ele veio preparar o povo para a vinda do Messias. A Bíblia nos diz que quando ele começa o seu ministério, ele começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino, então se arrependam. Então, Elias e João Batista tinham um ministério muito semelhante, uma missão muito semelhante de chamar o povo de Israel ao arrependimento. Então, como nós lemos lá em Mateus, o próprio Cristo disse, deixa eu achar aqui, Mateus 17:12, digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. No 13 diz, então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João, o Batista. Não está dizendo literalmente que João era o Elias. Está dizendo que assim como Elias foi usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento, João Batista veio também pregando arrependimento, chamando a nação de Israel ao arrependimento. E Lucas nos fala, o anjo falou para Zacarias, irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Aleluia! Então, eram missões semelhantes. Aleluia! Está conseguindo compreender? Vamos ver agora o que o próprio João Batista fala a respeito dele. E quem ele era de verdade, se ele era outra pessoa ou não. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 19, acompanhe comigo. Não precisa ficar nas minhas palavras, você pode acompanhar comigo. João, capítulo 1, verso 19, 20, 21 e 22. Ou melhor, até o 23. João 1,
do 19 ao 23. Vamos ver o que João fala a respeito dele mesmo. É bem esclarecedor. João 1,19 diz assim: e este foi o testemunho de João. Como foi o testemunho dele? Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Ele, pois, confessou e não negou. Sim, confessou: eu não sou o Cristo. Ao que lhe perguntaram, pois que és tu Elias? Veja só a pergunta bem clara, bem direta. És tu Elias? Respondeu ele: não sou. Está claro ou não está claro? Mais claro que isso é difícil. Mas depois eu tenho mais um texto para citar para você. Vai ficar mais claro ainda. Aleluia! Ao que lhe perguntaram, pois que és tu Elias? Respondeu ele: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para podermos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? O 23 diz: respondeu ele: eu sou a voz do que clama do deserto. Endireitai, olha só, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho do Senhor. Ele veio então pregando arrependimento, preparando o povo para a chegada do Messias. Aleluia! Então, endireitai o caminho do Senhor, para que... endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Não está claro ainda para você? Então, para nós encerrarmos o assunto, que você vai ficar mais esclarecido ainda a respeito desse assunto, para que você tenha 100% de certeza e não fique dúvida no seu coração, nem na sua mente. João Batista era Elias de fato ou não era Elias? Agora, pega essa aí. Segundo Reis, capítulo 2, nos fala que quando Elias foi levado ao céu vivo. Segundo Reis 2,9 diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Respondeu Elias: coisa difícil pediste? Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, entendeu? Não entendeu? Então, deixa eu explicar para você. João Batista não era Elias pelo simples fato que Elias não passou pela morte física. Elias foi levado para o céu vivo. Como diz-nos aqui o texto: e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não passou pela morte física. Elias foi levado vivo para o céu. Então, João Batista não poderia, em nenhuma hipótese,
ser Elias, porque Elias não passou pela morte física. Elias foi levado vivo para o céu. Aleluia! Oh, aleluia! Você acompanhou comigo em João? Perguntaram, és tu Elias? Ele disse, não sou. Está bem claro mesmo, certo? Então, João Batista não era Elias, embora que muitas pessoas venham interpretar como João Batista sendo Elias, na verdade não era, porque Elias não passou pela morte física, certo? Louvado seja Deus, foi iluminado, foi esclarecido, glorificado seja o nome do Senhor. Espero que tenha passado com clareza o entendimento para você. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e venha compartilhar esse vídeo e ajudar muitas pessoas a compreender mais um pouco da palavra do nosso Deus. Certo? Então, quero desejar para você que Deus te abençoe grandemente a tua vida, derrame ricas bênçãos sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Certo? Até o próximo vídeo, com a graça do nosso Deus. Fica na paz. Tchau, tchau.